Olha que loucura. Olha o pecado que ele fez, entendeu? Uma coisa muito leve. Ele tinha uma opinião. Os outros sábios tinham outra opinião. A lei pelo judaísmo fica pela maioria, em quase todos os casos. Então, a Halakha aqui não era como ele. Então, ele tinha que ter tido a humildade. Uma vez, ele viu a vaca do amigo, não era nem dele, a vaca do vizinho dele, saindo com as rédeas no Shabat. Ele devia ter advertido o amigo dele, que não pode fazer isso. Só por não ter advertido o amigo dele, ele ficou tão mal depois, para se arrepender por esse pecadinho que ele fez tantos jejuns que os dentes dele ficaram pretos. Então você vê o conceito de jejuar. Ele só quer trazer provas sobre o conceito de jejum. Rabi Yehoshua, outro rabino, uma vez ele estavam discutindo na sinagoga, ele virou para o Beit Shammai, que eram outros rabinos que estavam discutindo com ele falou assim: me envergonho das tuas palavras. No meio que eles estavam discutindo alguma coisa da Torá, ele falou: eu me envergonho das tuas palavras, né? Pelo que você está falando. Também diz o Talmud que os dentes dele ficaram pretos de tanto que ele jejuou por ter humilhado os outros rabinos. Quer dizer, por ter falado essa linguagem negativa, eu me envergonho. Hoje em dia, um xinga o outro, não é como se não fosse nada. Você viu? Só por ele ter falado para o outro, eu me envergonho das tuas palavras, ele jejuou não sei quantos jejuns para poder ser perdoado por isso. E o Rav Huna, outro rabino, ele traz várias provas do Talmud. Certa vez, ele estava rezando e o tefilim dele, sabe, o tefilim, tem a parte preta, tem que ficar fora. Uma vez entortou e a parte preta ficou para dentro e a parte branca, sabe, aquela parte de dentro, ficou para fora. Ele fez 40 jejuns por ter cometido... Não é nenhum pecado isso aqui, entendeu? Só pelo tefilim dele não ter sido colocado exatamente do jeito certo, ele fez 40 jejuns. E vários casos como esse nós encontramos. Em base nisso, ensinou o Arizal. Você já ouviu falar do Arizal? O Arizal foi um maior cabalista que nós tivemos. Ele viveu aproximadamente há 500 anos atrás. E praticamente toda a cabala que a gente conhece, hoje em dia, ela veio do Arizal. Então, o Arizal, ele faz livros explicando todos os jejuns para cada tipo de pecado. Então, ele explica. Ele ensinou aos seus alunos, de acordo com a sabedoria da verdade, que é a cabala, o número de jejuns para cada pecado e pecado. Mesmo que aquele jejum, mesmo que aquele pecado não tinha nem pena de morte celestial, nada. Por exemplo, olha o exemplo que ele fala. Olha o nível daqueles cabalistas. Se você ficou nervoso uma vez, ficar nervoso nem é uma das proibições da Torá. Se você vai pegar na 613, não está escrito, não ficarás nervoso. É apenas uma coisa que os nossos sábios deduziram da Torá. A gente vai ver que tem muitas leis dos sábios, que uma pessoa, ela nunca deveria ficar nervoso. Está dito que uma pessoa que ela fica nervoso, só para explicar o conceito, é como se ele estivesse fazendo idolatria. Por quê? Qual que é a ligação entre ficar nervoso e fazer idolatria? A ligação é muito simples. Por que uma pessoa fica nervosa? Por que uma pessoa fica com raiva na vida? Porque ele acha que ele não merecia que aquilo tivesse acontecido com ele, certo? Ele fala, sacanagem que fizeram comigo, certo? Eu não merecia isso, eu não merecia. Riamelech, bom dia. Bom dia, que legal você estar aqui, viu? A TV veio gravar, vieram gravar. Tranquilo? Fala, Janinho. Janinho veio de pijama. Eu sei, lindo. Vem, senta aí. Então, qual que é a nekuda? Por que uma pessoa nunca pode ficar nervoso? Então, Yosef, dois Yosef, né? Os dois chamam Yosef. A nekuda é a seguinte, deixa ele sentar, faz um espaço. Não, vem mais perto, eu quero um espaço para ele chegar. O principal são as pessoas. Senta na frente, Senta na frente. Ele está explicando sobre o negócio de nervosismo. Se uma pessoa ela fica nervosa, ela está mostrando que ela não acredita totalmente em Deus. Esse que é o ponto. Por quê? Porque é como se você estivesse falando assim: eu não merecia isso que me aconteceu. É uma sacanagem. Aquele cara me sacaneou. Ou a vida me sacaneou. Qualquer motivo que você fica de verdade nervoso, você está mostrando que você acha que você merecia mais. Então você está virando para Deus e falando: Deus, eu não merecia isso. Então você sabe melhor que Deus? Então, no fundo, o Talmud fala que uma pessoa que ela fica nervosa é como se ela estivesse fazendo avodah zará, idolatria. Isso o Talmud fala. Entendeu a ligação das duas coisas? Mas é uma coisa muito difícil, certo? É muito difícil uma pessoa que nunca fica brava, que nunca fica nervoso. Diz o Arizal para os seus alunos: uma vez que você ficou nervoso, 151 jejuns. Imagina, quer dizer, hoje em dia ia ser complicado. Mas só para você entender o que era esse conceito dos jejuns, etc. Agora ele fala, mesmo uma pessoa que transgrediu algo derabanan, algo rabínico, não está escrito na Torá. Por exemplo, ele tomou um vinho que não é kasher. Diz o Arizal, jejua 73 jejuns.
etc. Ou, por exemplo, ele deixou de fazer algo que os Chachamim mandaram fazer. Por exemplo, rezar. Rezar todos os dias não é uma mitzvah da Torá. Chachamim é os sábios. Os sábios que não, ou seja, algo que não está literal na Torá, é algo que foi agregado depois. Então, por exemplo, a Torá fala, lê o Shema Israel todo dia, de manhã e à noite, é uma mitzvah da Torá. Colocar tefilim todo dia é uma mitzvah da Torá. Rezar não é uma mitzvah da Torá. Rezar todos os dias é uma mitzvah rabínica. Vamos dizer que o cara esqueceu de rezar um dia, diz o Arizal, 61 jejuns. 61 jejuns por não ter. Em geral, ele fala, o segredo do jejum é um grande truque para a revelação divina. Por isso a gente sabe que, ou seja, como a gente explicou, o jejum não é para perdoar o pecado. Lembra de o que a gente falou no primeiro capítulo? O jejum, ele para perdoar o pecado, basta você fazer tchuvá. O que é fazer tchuvá? Você decidir que você não vai mais pecar. Agora, para você ser novamente aceito para Hashem, de uma forma completa, ou seja, para que você tenha a revelação divina novamente na tua vida, para isso serve o jejum. E por isso o Corban, ele está escrito na Torá, ele era um cheiro prazeroso para Deus. Em outras palavras, que você era novamente aceito para Hashem, como está escrito também no profeta Isaías. Será que isso é chamado de jejum e um dia propício para Deus? Ou seja, que quando uma pessoa ela jejua, ela fazia que aquele dia virava um dia propício para Deus. Aqui a gente termina o segundo capítulo, vamos resumir ele. Eu quero estudar com vocês hoje o terceiro também, porque esse é muito curto. Eu quero fazer hoje o 2 e o 3, tá bom? Mas só vamos resumir o segundo. O resumo é o seguinte, aí você vai pegar o segundo. Mesmo que a gente explicou no capítulo anterior que o jejum não faz parte da tchuvá, ou seja, uma pessoa ela pode se arrepender e voltar para Deus totalmente sem fazer o jejum. Então, por que no Talmud e também na Kabbalah do Arizal a gente encontra tanto o conceito de jejuns? Então, ele explica que é como um presentinho que você manda para o rei depois de ter sido perdoado. Então, você pecou contra o rei te perdoou. Tá bom, mas agora você está com vergonha de aparecer na casa dele depois daquilo que você aprontou para ele, certo? Então, o que você faz? Você manda um presentinho. O jejum seria o lugar desse presentinho. Na época que tinha o Beit HaMikdash, o presentinho era o Corban, era aquela oferenda que ela era sacrificada todos os dias no templo sagrado. Aquilo era como um presente para Deus. Hoje em dia que a gente não tem mais o Corban, a gente dá o nosso sangue, certo? Que é através do jejum, quando a gente não come e bebe, e por isso a gente encontra vários talmudistas, né, os sábios do Talmud e também vários cabalistas que eles faziam muitos jejuns quando eles faziam algo errado, mesmo que era algo muito leve. Vamos ver agora hoje em dia, por isso eu quero ver o capítulo 3. Hoje eu vou dar uma acelerada, tá bom? Que 7 horas a gente precisa acabar. Pera Gimel, presta bem atenção. Os sábios cabalistas de ultimamente, eles discutem uma pessoa que ela fez um pecado várias vezes. O que acontece? Vamos dizer que ele deixou várias vezes de colocar tefilim. Ou ele ficou nervoso várias vezes. Ou ele... Vamos ver os exemplos que ele vai dar. Tem gente que fala... Quantos jejuns tem que fazer? Vamos dar um exemplo, né? A gente falou lá que o cara que ficou nervoso tem que fazer 151 jejuns. O cara ficou nervoso 2 vezes, então tem que fazer 302 jejuns? Entendeu a pergunta? Então, uma opinião cabalista fala que ele tem que jejuar o número de jejuns. Quantas vezes ele pecou? Então ele fala, por exemplo, aquele que derramou sêmen em vão, a motziz era levata lá, certo? Ele tirou sêmen sozinho, que é um pecado que não é um dos 613, mas os sábios mostram como a Torá proíbe isso, e é um pecado que é considerado grave, porque tem pena de morte celestial. O número de jejuns que está escrito no Arizal, que ele tem que fazer, é famoso, saúde, Peidalet, é famoso isso. 84 jejuns ele precisa fazer cada vez que ele derramou o sêmen. Se ele fez, por exemplo, 10 vezes isso, ou 20 vezes, por exemplo, o Alter Rebbe fala, estou falando tudo literal, palavras que estão no Alter Rebbe. É importante isso, que depois a gente vai ver nos comentários, a gente vai ver que cada palavra aqui é comentada pelo Rebbe, mas isso vai ser na revisão. Quero usar todos os 12 capítulos, depois a gente vai ver com comentários. A pessoa deveria jejuar 10 ou 20 vezes 84. E assim por diante. Assim como um korban hatat, que era aquele korban, você sabe que no Beit HaMikdash tinha vários tipos de sacrifícios. Aqui ele vai falar de 2. Tinha um sacrifício que era chamado hatat e tinha um sacrifício que era chamado olá. Hatat quer dizer um sacrifício pelo pecado, que era para ser que tinha a ver com o próprio perdão. E depois você tinha que mandar outro sacrifício que era para ser mais aceito. Então ele fala assim: esse korban, esse sacrifício que ele era mandado pelo próprio pecado, a pessoa deveria trazer quantas vezes ele pecou. Então vamos dizer, o cara pecou 10 vezes, ele tinha que mandar 10 animaizinhos para o templo sagrado. Então aqui também ele tem que jejuar o número de vezes por cada pecado. Tem gente
que compara isso não, com Korban Olá, que era aquele Korban que era trazido de presentinho depois que ele já foi perdoado. E isso era para quantos pecados ele fez, ou seja, não importa quantos pecados ele fez, ele mandava um Korban Olá e ele já era perdoado. Você entendeu a diferença? O Korban Hatat, é importante lembrar, o Korban Hatat, cada vez que ele pecou, ele tinha que mandar um. O Korban Olá, não, ele mandava um por todas as vezes que ele pecou. Então o jejum como fica? Uma opinião fala que você tem que jejuar o número de vezes que você pecou. Outra opinião fala não, vamos dizer, você ficou 10 vezes nervoso, faz uma vez só, 151, já valeu por todas. Qual é a conclusão? Tem uma terceira opinião que ela conclui. Sabe qual que é a conclusão? Já que tem discussão, 3 vezes. O certo é a pessoa fazer 3 vezes o número de jejuns por todas as vezes que ele pecou. Ou seja, se o cara derramou 100 em vão, não importa quantas vezes, ele tem que fazer 252 jejuns, né, que é 3 vezes 84, e assim também vale para outros pecados. O motivo é baseado no que está escrito no Zohar. Zohar é o livro base de Kabbalah, certo? Que foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai há 2000 anos atrás, na mesma época que o Talmud foi escrito o primeiro livro mais famoso de Kabbalah. No final de Parashat Noach, está escrito lá o seguinte: já que a pessoa ela pecou perante Hashem uma vez, ele já faz uma marquinha. 2 vezes aquela marquinha se expandiu mais. 3 vezes se expandiu pelo corpo inteiro. Ou seja, depois da terceira vez que você comete uma certa transgressão, a mancha ela já pegou no corpo inteiro. Quer dizer, não aumenta mais tanto depois da terceira vez. Por isso, também, lógico que não pode fazer, mas não aumenta mais tanto. Por isso, o número de jejuns também tem que ser 3 vezes por aquele pecado. Tá bom? Isso fica assim, então, resumindo. 2 opiniões. Uma fala que tem que fazer pelo número de pecados, outra tem que fazer que uma vez só. A conclusão é 3 vezes. Agora ele fala uma coisa que é muito importante para a gente. Porém, tudo isso é uma pessoa forte e saudável, que o número de jejuns não vai prejudicar a saúde do corpo dele, como era antigamente. Isso o Alter Rebbe está falando. Porém, uma pessoa que muitos jejuns prejudica ele, que é possível que a pessoa vai chegar a ficar doente, ou mesmo que ele vai ficar com alguma dor, como nas nossas gerações que as pessoas não aguentam jejuar tanto, não pode fazer tantos jejuns, mesmo pecados graves que tem pena de morte celestial e terrestre, e muito menos sobre mitzvot aseh e lot aseh, que não tem pena de morte. Então o que a pessoa tem que fazer? Ele tem que calcular quanto não vai prejudicar a saúde dele. Pois mesmo nas primeiras gerações dos Tanaim e Emoraim, eles não jejuavam tanto, apenas as pessoas saudáveis, que eles conseguiam jejuar. Mas as pessoas que não conseguiam jejuar e jejuava, ele é chamado de pecador. Entendeu? O Talmud fala que uma pessoa que não tem saúde para jejuar e jejua, ele é chamado de pecador. Por quê? Porque ele deixa de fazer as outras coisas boas da vida, certo? Por causa do jejum. Quer dizer, só pessoas que o jejum não prejudicava ele jejuavam. E mesmo uma pessoa que jejuava por causa dos seus pecados, como o Rashi fala lá, certo? Mesmo ele era chamado de pecador se ele jejuava sem ter forças para isso. E muito mais uma pessoa que ele é um estudioso de Torá, ele é castigado mais ainda. Por quê? Porque ele fica fraco pelo jejum, ele não consegue estudar tanta Torá como ele estudaria, então é pior ainda. Então, qual é o conserto dele? Como disse o Johninho, o teu pecado será libertado com tzedakah. Ou seja, a tzedakah, ela está no lugar do jejum. Então, olha que interessante. A gente falou, na época do Beit HaMikdash era Korban. O Korban, ele foi substituído pelo jejum. O Korban é um sacrifício, certo? Ele foi substituído pelo jejum. Hoje em dia, que a gente já não tem mais forças para jejuar tanto, antigamente eles conseguiam jejuar e ficar numa boa. Hoje em dia a gente vai diminuir nossas atividades espirituais. Se a gente jejuar, a solução hoje é tzedakah. Muita tzedakah. Como está escrito nos poskim, que a pessoa deve dar por cada dia que ele jejuaria, tem que ver quanto que seria isso em real. Ele fala aqui uma quantia, e o rico ele vai acrescentar de acordo com a sua riqueza, como está explicado isso nas leis de jejuns. Entendeu? Então hoje em dia essa é a solução. Dá muita tzedakah, você tem que calcular quanto seriam as refeições do teu dia, né, que você não comeria, e você tem que dar esse valor para a caridade, para os pobres. Mesmo assim, diz o Alter Rebbe, eu quero terminar esse capítulo com vocês, vamos dar mais 3 minutos. Cada pessoa que ele realmente está preocupado com a aproximação para Hashem, para consertar a sua alma e conectar ela novamente para Hashem da melhor forma, ele deve fazer pelo menos uma vez na vida
os jejuns para cada pecado daqueles mais graves, que ele, pelo menos aqueles mais graves que teria a pena de morte celestial. E por exemplo, como a gente falou sobre derramar sêmen em vão, você vê que ele sempre traz esse exemplo, talvez porque é o exemplo mais comum, e também porque o Rebbe vai explicar, por exemplo, nos comentários a gente vai ver qual é os exemplos, cada palavra que o Alter Rebbe escolheu aqui. 84 jejuns uma vez na vida dele, pelo menos uma vez o Alter Rebbe fala para a pessoa completar. E ele pode fazer isso de tal maneira que seja mais fácil. Por exemplo, faça na época do inverno. Ele fala, você vê que na época do inverno, porque o jejum não é um jejum de 24 horas, a gente está falando um jejum de um dia só. Na época do verão, você teria que jejuar até 9 horas da noite. Na época do inverno, é até 6. Então é muito mais fácil. Então ele fala, você pode escolher fazer esses jejuns na época do inverno, e a pessoa pode fazer, por exemplo, 10 jejuns nesse inverno ou menos, e aí em 9 anos ou mais ele vai conseguir terminar uma vez, quer dizer, pelo menos uma vez na vida, completar os 84 jejuns. Ele fala, ele também pode comer um pouco antes do amanhecer, sabe? Você pode acordar de manhã e comer, para o jejum não ficar tão antes de amanhecer, e também, se ele pensou nisso antes de dormir, tem que pensar antes de dormir, eu vou acordar mais cedo para poder comer. E se ele quiser completar os 252 jejuns, que é melhor ainda, lembra que a gente falou que tem que fazer 3 vezes 84, que é o mais correto, então a pessoa pode fazer mais 4 vezes meio-dia. Tem uma opinião que fala que meio-dia também vale jejum. Então, se você juntar 2 meios, vale como um jejum. Quer dizer, pelo menos jejuar até meio-dia, como está escrito no tratado em Yerushalmi, no Talmud de Jerusalém. 2 meios-dias vale como um dia inteiro. E assim também para outros pecados. E aí ele termina falando assim, cada coração ele sabe o sofrimento da sua alma de se justificar e de se conectar de novo com Hashem. Porém, o número de jejuns a mais do que 252 que a pessoa deveria jejuar, se ele quiser suspeitar aquela opinião que fala que para cada pecado tem que, não só 3 vezes, mas para cada pecado tem que fazer aquele número de jejuns. Isso a pessoa deve resgatar apenas com tzedakah, como a gente falou, dá tzedakah por cada dia de jejum que você gostaria de fazer. E assim também para outros jejuns que a pessoa deveria fazer por pecados que não tem pena de morte, ou mesmo sobre se ele deixou de fazer uma mitzvah da Torá, ou rabínica, ou ele deixou de estudar a Torá, e etc., como está explicado nos livros do Arizal, e no livro Mishnat Hasidim, a pessoa deve dar tzedakah e ser resgatado se ele não consegue fazer tantos jejuns. Agora ele fala um conceito importante para a gente terminar o capítulo de hoje. Mesmo que se a pessoa vai dar tanta tzedakah pelos jejuns que ele deveria fazer, vai ficar uma quantia muito grande, e o Talmud fala para a pessoa não dar mais do que 20% do que ele ganha para tzedakah. Sabe que a obrigação de cada judeu é dar dízimo, 10% para tzedakah. O Talmud fala, o máximo que a pessoa deve dar é 20%, 1/5. Então aqui, talvez ele vai dar muito mais do que 20% para tzedakah. O Alter Rebbe fala, não se preocupa. Olha que interessante. Porque já que ele está dando essa tzedakah para recuperar a conexão dele com Hashem, não é menos importante do que uma pessoa que gasta dinheiro pela cura física. Vamos dizer que Haz Veshalom, Deus nos livre, uma pessoa ela precisa ir no médico, ele precisa fazer um tratamento no hospital para se curar. Ele vai ter cálculos quanto ele vai gastar? Não, certo? Ele fala, eu gasto todo o meu dinheiro para me curar. Então ele fala aqui também, já que o motivo que ele está dando essa tzedakah é para curar espiritualmente, por isso ele pode dar quanto dinheiro ele quiser para tzedakah. E esse é o motivo que a gente vê que os Hassidim, eles davam muita tzedakah, muito mais do que 20%. Tinha muitos Hassidim que davam metade do que eles ganhavam para tzedakah, 80%, quase tudo, certo? Eles usavam aquilo que eles precisavam para viver e o resto eles davam para os pobres. Por quê? Porque já que o motivo era para se conectar com Hashem, não entra nessa regra, quer dizer, essa regra de dar 20% é uma pessoa normal, que ele quer fazer caridade com os pobres, mas se o motivo que ele quer dar tzedakah é pela alma dele, para recuperar a alma dele, então nessa forma ele pode dar muito mais tzedakah. Aqui terminamos o capítulo 3, então a gente conseguiu ver hoje o capítulo 2 e 3, eu queria ver hoje porque isso é um assunto que a gente vai ver que não tem tanto a ver com a nossa vida, quer dizer, o principal, vamos falar que a gente tem que deduzir daqui, o Rebbe já falou várias vezes, não é para fazer jejuns hoje em dia a gente tem muitas outras atividades mais importantes, Hassidim do Rebbe, a gente precisa ajudar o próximo, a gente precisa dar muita Torá, a gente precisa fazer Miftoim. Então hoje a solução principal, lógico, se uma pessoa ela realmente tem forças, uma vez na vida ele quer fazer 84 jejuns, ele pode, como ele explicou, técnicas mais fáceis, mas o principal é a pessoa dar muita tzedakah. Hoje tem que pensar, dar muita tzedakah com a intenção de ser completamente perdoado. Mas isso é como um parênteses, capítulo 2 e 3, não é o principal da Teshuvah, como ele já falou no capítulo 1, o principal da Teshuvah é você realmente decidir não voltar a pecar. A partir do próximo capítulo, capítulo 4, a gente vai começar a ver
Agora, cabalisticamente, o que é tchuvá? Porque isso a gente não entrou ainda. Agora a gente vai começar a entrar na parte mística do que significa voltar e fazer tchuvá para Hashem. Preciso ir.